Vamos bater um papo sério sobre neuromarketing? É muito importante agora a gente falar sobre isso, porque essa área vem crescendo e precisa ser esclarecida. Tem muita gente dizendo besteira. Eu chamo essas pessoas de neurobobageiros. Né? Então existem palestras de neurobobagens, existem até livros de neurobobagens. Nós precisamos tomar cuidado. É por isso que alguns pesquisadores, alguns estudiosos ficam céticos quanto ao neuromarketing. Porque tem gente que promete bobagem, tem gente que fala sobre um gene para sapato. Não existe. Não existe, não existe essa promessa. Então, como os empresários às vezes querem ouvir essa relação um para um, as pessoas começam a falar. E aí começam a aparecer as neurobobagens. Por isso que eu peço, pesquise. Pesquise antes de ler um livro de neuromarketing, pesquise sobre neurociência, pesquise para assistir uma palestra, um curso de neuromarketing, porque tem muita coisa que não é neuromarketing e simplesmente um palestrante. O que eu não tenho nada contra é um mercado. Mas nós precisamos esclarecer, deixar claro o que é neuromarketing, o que é neurociência aplicada ao consumo, o que é biologia do comportamento e o que é neurobobagem, tá? Eu sou Pedro Camargo, sou autor de livros na área, tenho livros publicados na Europa e aqui no Brasil, são 6 livros no total. Sou professor de neurociência do consumo nas Belas Artes, sou professor de neurobusiness na matéria de neurovendas na FGV, na pós-graduação da FGV. Tenho os meus livros como referência da pós-graduação do Mackenzie, dou aula para as pós-graduações em Curitiba, pelo Brasil afora, aqui em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo também, tá? Para esclarecer assim, eu sou um estudioso. E o meu estudo não é só no neuromarketing, porque o neuromarketing também não é uma ciência perfeita. O estudo do cérebro começou em 2013 a devassar o cérebro. Como fizeram com o genoma? Estão fazendo com o cérebro. Mas isso começou em 2013, nos Estados Unidos e na Europa. Então nem nós temos uma certeza ainda da história. Por isso que eu digo que tem muita bobagem, muita afirmação que está sendo agora desconfirmada. Precisa tomar cuidado. É uma ciência linda, é maravilhosa, né? E pode trazer muita informação para o lojista, para o próprio consumidor, para as empresas em geral, mas com muito cuidado. Com muito cuidado. Eu falo isso porque eu tenho paixão pelo neuromarketing. Eu tenho paixão por estudar neurociência diariamente, por estudar química orgânica diariamente. Tá? E por isso que faço esse alerta. Porque nós precisamos criar grupos que falem seriamente de neuromarketing para desenvolver essa área. Né? Porque os neurobobageiros vão se multiplicando. Tem gente que fala assim, não, bacana, Pedro, o neurobobageiro está aí, mas ele ajuda a trazer o tema. Só que ele ajuda a trazer de maneira errada, de maneira perigosa, de maneira mentirosa, que vai piorar a nossa reputação, que vai piorar o nosso trabalho das pessoas que amam o neuromarketing, que pesquisam o neuromarketing, estão se formando nessa área e que estudam muito. Né? Porque vai dizer bobagens para o empresário, e esse empresário vai querer ouvir o um para um, que não existe. Então, peço para você, cuidado. Quando for assistir algo de neuromarketing, uma palestra, um curso, ler um livro, pesquise quem é a criatura que está falando sobre isso. Qual é a formação dessa criatura? Tem um monte de gente se anunciando como neurocientista. Para! É um absurdo, porque fez um curso de neurociência aplicada ao marketing e se diz neurocientista. Não é. Não é. Você precisa estudar neurociência para ser neurocientista. Então, assim, eu trabalho muito sério com isso, eu tomo muito cuidado com isso, porque trago, às vezes, hipóteses e digo, isso é uma hipótese, isso não está comprovado ainda, mas é uma hipótese, para poder levantar essa área. Eu escrevo livros para isso, eu faço cursos e palestras para isso, porque eu quero ativar pessoas que pensem sério nessa área. É um apelo que eu faço para você. Então, cuidado com o que ouve, cuidado com o que lê, tá? Então, quer entender? Tem coisas muito sérias, muito bacanas nesse país falando de neuromarketing. Né? Você tem o Billy. O Billy é um sujeito estudioso da área, ele faz pesquisa na área. E ele tem um blog muito bacana, tá? Sobre neuromarketing. Então presta atenção, o Billy é um sujeito sério na área. Presta atenção em pessoas que estão estudando neurociência do consumo. Porque também tem muita gente do outro lado que fica cética.
E tem razão. Professores, pesquisadores que ficam céticos. E eles têm razão, porque tem muita neurobobagem. Então presta atenção, é isso que eu quero pedir. Eu quero falar sério, né? Por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo, para falar sério sobre neuromarketing. Né? De pessoas que estudam, de pessoas que têm referência. Né? Então, quando você for fazer algo, quando você for pesquisar algo de neuromarketing, veja quem é esta criatura. Tão fácil hoje procurar no Google, dá uma olhada. Vê qual é a referência. Vê de onde essa criatura vem, o que ele estudou. Eu, por exemplo, tenho uma paixão, que é a biologia do comportamento, que vai além do neuromarketing. Eu sempre falo, eu não estudo o comportamento. Isso a psicologia, a sociologia, a antropologia fazem maravilhosamente bem. Eu estudo o que motiva o comportamento. E aí sim, não é só o cérebro. É o que a gente eu chamo de cognição estendida. E não só eu, vários autores. Cognição estendida significa que o corpo também participa da decisão do consumidor. O corpo participa, por exemplo, do humor do seu vendedor. Se o seu vendedor não come direito, ele tem micro-organismos no intestino dele, a microbiota dele não é bacana, não é boa. Ele vai ficar irritado. Sabe por quê? Porque a serotonina, 97% dela é produzida no intestino do seu vendedor. E sua também. 97%. E basicamente a serotonina nos acalma. Basicamente porque ela tem várias outras funções e combinadas ela faz outras coisas. Mas basicamente ela nos acalma. E aí, quando o sujeito não come direito, né? Porque imagina, ele está dentro de uma loja, de um shopping correndo, então tem que comer rápido, come qualquer porcaria, junk food. O que acontece? Ele vai ficar enfesado, cheio de fezes. Ele vai ficar atacado, porque o intestino dele está permeável, não produz serotonina. E aí você não sabe disso. Precisa saber, isso é cognição estendida. A pele tem influência sobre o consumo. Eu tenho um horror de loja que fala não toque no produto. A pele, a mão, por exemplo, ocupa uma área imensa do nosso homúnculo, né? Que é uma amostra de como as áreas do corpo ocupam no cérebro. A mão ocupa um espaço enorme. E aí você monta uma loja e diz assim, não toque no produto, então monta museu, criatura. Não monta loja. Monta museu e põe cerquinha. Tá? É essa ignorância, no sentido de ignorar o fato, não no sentido de ser ignorante, mas de ignorar o fato, é que traz as neurosbobagens. É que traz essas coisas que não devem ser ditas. Né? Tem que estudar muito para trazer essa informação. Eu estudo diariamente neurociência, eu estudo diariamente química orgânica, eu estudo diariamente endocrinologia comportamental, a influência dos hormônios do comportamento de consumo, que é brutal, que é enorme. Eu vejo as teses, as antíteses, a favor, contra, tudo para poder levantar hipóteses, para poder levantar percepções, para poder levantar novas hipóteses para novos estudos, para a gente desenvolver esta área. Tá? Eu estou criando o meu Team Brain, olha aqui, Team Brain Pedro Camargo, que trabalha exatamente com isso. Nós vamos montar grupos de gente séria em neuromarketing. Deixa eu falar outro. O professor Jorge Caldeira, lá da USP de Ribeirão Preto, trabalha sério com neurociência do consumo, neurociência do comportamento do consumidor. Ele é um exemplo sério da USP. Eu também dou aula no INEPAD da USP. Tá? Então tem gente séria nessa área, tem gente séria pesquisando o comportamento de consumo. Só que existe um ceticismo, porque o que cresce mais é a bobagem, a neurobobagem. Então, por favor, vamos prestar atenção no que a gente lê, quais são as referências. Né? Tem livros de neuromarketing americanos que foram lançados que são bobagens imensas. Né? E outra, de novo, nós estamos estudando o cérebro. Nós ainda não entendemos o cérebro inteiro. Então, como é que você pode afirmar uma coisa? Essa semana eu vi uma pesquisa que diz que o cérebro, que a gente não consegue perceber, por exemplo, por eye tracking, todas as emoções de uma criatura. E aí vem alguém e te diz, nossa, você faz uma pesquisa de eye tracking, você vai descobrir tudo. Primeiro, o eye tracking é cortical. Cortical significa que não vai a fundo. Então não adianta ver emoção com eye tracking. Não pode falar bobagem. O eye tracking é cortical. Algumas coisas você descobre, outras não. Então não dá para inferir pesquisa. Não dá para dizer bobagens. Né? Vamos levantar hipóteses, né? Mas diga que é uma hipótese.
Não afirme coisas que você não consegue, ou preste atenção em quem afirma coisas, que existe um gene para sapato de salto alto, que existe um hormônio para mini saia. Bobagem. Neurobobagem. Tá? Então preste muito atenção, esse é o meu pedido, porque eu quero formar, eu estudo muito sério, há muito tempo, neurociência aplicada ao consumidor e neuromarketing. Tá? A neurociência aplicada ao consumidor é estudada pela universidade, tá? E o neuromarketing é uma pesquisa feita pelas empresas. Tá? Então, cuidado, né? Estude direito, pesquise com quem você vai fazer curso, pesquise com quem, que livros você vai ler, porque o neuromarketing não é só falar sobre ele, é acompanhar e ler todos os dias sobre neurociência, porque ele muda. Olha só, um curso, por exemplo, que eu faço de neuro-PDV, eu estudo neuroarquitetura, estudo muito. Ah, você é especialista em neuroarquitetura? Não, eu estudo neuroarquitetura como um louco para poder falar qual a influência da iluminação, da biofilia num ponto de venda. Tem que estudar. Então, quem estudar é muito bem-vindo ao meu Team Brain, Pedro Camargo, tá? Quem quiser estudar, quem quiser participar, manda mensagem aqui para mim, é muito bem-vindo. Mas se quiser estudar sério, para ser neurobobageiro, não é a minha praia. Acho que existe um mercado para neurobobagem, está aí, eu não gosto, tá? Então, fica aqui o meu recado, espero que você seja um participante. Espero que você goste de estudar neuromarketing, porque tem que estudar muito. Muito neurociência. E se for estudar biologia do comportamento como estudo, tem que estudar endocrinologia comportamental. Tem que estudar microbiota. Tem que estudar o sistema imune, que tem influência sobre o cérebro. Tem que estudar muito, ok? E é uma delícia, eu vou te falar que é uma delícia. É muito bom, porque você começa a descobrir coisas. E, de novo, aí a gente passa não mais a estudar o comportamento do consumidor, mas o que motiva o comportamento do consumidor. Porque o comportamento, como eu falei, as ciências sociais resolve. Antropologia resolve, sociologia, psicologia resolve de forma maravilhosa. É só observar o comportamento, é só perguntar para as pessoas. Mas o que motiva é interno. Tem a ver com os hormônios, tem a ver com o sistema imune, tem a ver com o seu intestino, tem a ver com um monte de sistemas internos que vão fazer você agir, que vão motivar você a agir, ok? O meu estudo é esse, a minha paixão é essa, tá? Um enorme abraço, fique com Deus e preste atenção, tá? A partir de agora, preste atenção. Se você quer estudar sério, preste atenção nos livros, preste atenção nas palestras, preste atenção nos cursos de gente séria na área, ok? Porque senão nós vamos acabar com essa área. Porque senão ela vai para o neurobobageiro, e o neurobobageiro, daqui a um tempo, passa a fazer outro tema. Cada hora ele vai adotando um tema. O tema da moda. Ele vai partindo para o tema da moda. E não é um estudioso de neuromarketing. Neuromarketing são pesquisas sérias de comportamento do consumidor para entender o cérebro. E a minha biologia do comportamento do consumidor são estudos sérios meus para entender, na verdade, como funciona a motivação de dentro para fora. Um super abraço.